Eu queria ler uma passagem com vocês no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, a partir do 42, e depois nós vamos ler essa mesma história, mas agora narrada por João. Em Marcos 15 diz assim: E este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também aguardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido. E chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu no lençol, o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Agora, essa mesma história, mas por João, no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do 38 em diante, diz assim: Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos concedeu a ele a permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Ele não estava sozinho. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia de preparação dos judeus, considerando que o sepulcro ficava próximo. Amém? No último culto, algumas quartas atrás, nós falamos sobre 2 discípulos, Cleopas e o outro nós não temos o nome. E ambos, quando Jesus foi crucificado, eles desciam para Emaús. E Jesus apareceu, falou com eles, então eles decidiram retornar a Jerusalém. Nós estamos presos ainda nessa mesma parte da história, a morte do nosso Salvador, a morte de Jesus, a crucificação dele. Todo aquele que era condenado à crucificação, como vocês já sabem, apanhava muito. Era uma azorraga que batiam no meliante. E, segundo alguns historiadores dizem, cada vez que o laço pegava, cada vez que a azorraga pegava, eram 12 hematomas que se criavam no corpo dele. Fora que na ponta tinha cacos de ossos e pedras. Então dobra isso, era um vergão e algumas... Isso aí. Mas então, imagine um homem apanhando assim. Depois pegam Jesus, levam ele, colocam mais alguns panos, alguém já deve ter ouvido isso. Toda vez que o pano era tirado, abria-se mais uma vez as feridas, o sangue voltava a correr. Ele estava apanhando, ele estava sendo cuspido, já tinham dado vinagre para ele. Eu quero que você imagine o cheiro que não devia vir desse corpo.
e o quão feio para nós ele estava. Imagina um corpo apanhando, tomando. Se você tomar um soco, ou alguém já viu alguma briga e alguém tomou um soco, no outro dia o olho da pessoa está enorme, horrível, e você não quer nem tocar, porque fica irreconhecível. Agora eu quero que você imagine o corpo de Jesus passando por tudo isso. E para quem era condenado à cruz, ele não tinha direito nenhum, porque afinal ele não valia nada. Então ele não tinha direito de ser sepultado, ele ficava lá como uma amostra. O corpo ficava como uma amostra ali até que a pessoa morresse. Então tinha algumas aves que rodeavam ali, e muitos dizem que tinha aves que se aproveitavam quando o corpo morria e lá começavam a comer o corpo. Até que alguém pegasse e jogava o corpo numa vala, enterrava ou colocava fogo. Era esse o destino de todo aquele que fosse crucificado. Mas agora é Jesus que está naquela cruz. Agora foi Jesus que morreu. E hoje eu quero falar sobre dois homens com vocês. José de Arimateia, governador, um homem influente, um homem do Sinédrio, e Nicodemos, outro membro do Sinédrio, fariseu, mestre da lei de Moisés. É sobre esses dois que eu quero falar com vocês essa noite. Os dois não têm muito destaque, tanto é que João é um dos poucos que chama José de Arimateia de discípulo, ainda que secretamente. Eles não tinham muito destaque, afinal eles não andavam com Jesus, eles não estavam sempre nos holofotes quando Jesus ia fazer um milagre, ia ressuscitar a filha de Jairo, por exemplo. Já estava Pedrão lá, estava Tiago lá, estava João lá, e esses entravam com Jesus aonde ele ia. Esses também não estavam com Jesus quando Jesus foi ao monte, foi orar e mostrou para Pedro, Tiago e João. Quando aparecem Moisés e Elias, eles também não estavam lá. Eles não viram tudo isso. Esses dois discípulos também não estavam lá, Maurício, na multiplicação. Eles não ajudaram a multiplicar aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. Eles não estavam lá, Juninho. Mas agora Jesus morreu e aqueles que estavam com Jesus ficaram com medo. Outros cidades começaram a ir para Emaús, outros começaram a fugir, outros começaram a negar. Nesse momento crucial, eles abandonaram Jesus. E quando Jesus está naquela cruz, eu imagino esses dois homens olhando para a cruz. Esses dois homens que até então não eram reconhecidos como discípulos, porque afinal eles não estavam seguindo Jesus. Eu acredito que eles estavam no processo, porque Nicodemos vai procurar Jesus à noite, isso está lá descrito em João no capítulo 13. Um homem que vai procurar Jesus à noite, ele devia estar com o coração como? Ele devia estar com o coração desesperado à procura de respostas, assim como nós chegamos a Jesus. E geralmente no interior os cultos eram à noite, então eu pude ver algumas cenas assim. Pessoas que entravam na igreja desesperadas, procurando saída, e através da palavra que era ministrada, eles tinham um encontro com Jesus. E Nicodemos estava assim. Nicodemos vai encontrar Jesus na noite. É bem verdade que ele também tinha medo de ser visto por os outros fariseus e ser julgado. Mas o homem, por procurar Jesus à noite, ele devia estar com o coração desesperado por resposta. Mas todo aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, quando ele bate na porta de Jesus, Jesus abre a porta para ele e vai ter um papo com Nicodemos. E ele começa a ensinar Nicodemos: olha, Nicodemos, parafraseando, para que você seja meu discípulo, para que você venha conhecer o reino de Deus, é necessário, Nicodemos, que você venha nascer de novo. E agora imagina você falando isso para um fariseu que é mestre, que dá aula. E o cara
entre 40 e 60 anos, acredito que era a idade dele nessa época. E ele escutando isso, ele diz: não, peraí, como posso eu, um homem já de idade, nascer de novo? E Jesus começa a explicar para ele: olha, Nicodemo, você tem que nascer do Espírito. Amém. Porque todo aquele que nasce da carne, ele é carne, mas aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito, Nicodemo. E Nicodemo, como era um mestre da lei, qual era a melhor forma de Jesus explicar para ele? Era trazendo um pouco da lei. E se você ler João no capítulo 13, quando chegar no final, você começa a ver Jesus dizendo: olha, Nicodemos, eu vou ter que te lembrar algumas coisas lá do passado, já que tu é mestre da lei. Nicodemos, tu lembra quando o povo caminhava no deserto, Nicodemos, e que as serpentes começavam a surgir do nada, e começavam a picar, e eles começavam a morrer à míngua, por causa do veneno que se espalhava, Nicodemos, e por causa que tudo isso começou, foi por causa da rebeldia deles, foi porque eles não queriam reconhecer que o Deus era único e salvador. Aleluia. Foi porque eles tinham saudade, Nicodemos, do Egito, da liberdade que eles achavam ter no Egito, daquilo que eles comiam no Egito, da dureza do coração deles, Nicodemos. Eles não eram gratos àquilo que Deus dava para eles. Eles eram ingratos. Foi esse o motivo que as serpentes começavam a vir, sim, que eles começavam a morrer. Então, Nicodemos, o que é que foi feito? Eu imagino Nicodemos olhando para Jesus: bom, segundo o que nós acreditamos, foi posto uma serpente de metal, a qual Deus deu uma ordem, e essa serpente deveria ser elevada, e todo aquele que olhasse para a serpente, ele seria salvo e não morreria. Então, Nicodemos, da mesma maneira, o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que olhar para ele, Nicodemos, para que todo aquele que crer nele seja salvo e não pereça. Glória a Deus. E eu creio que o coração dele começa a se agitar ainda mais. Eu creio que agora algumas respostas vieram, e como Deus dá algumas respostas que nós não esperamos, o nosso coração se agita mais, porque a gente queria ouvir outra coisa. É que nem quando alguém quer ouvir um sim e Deus vai lá e fala um não, e a gente fica todo revoltado dentro de nós. Estava Nicodemos lá nesse encontro com Jesus nessa noite, e Jesus explicando para ele. Nicodemos sai dali ainda com medo de ser visto, mas eu creio que essa palavra ficou no coração dele ardendo ainda, que ele devia nascer de novo, para que ele pudesse ser um discípulo de Jesus, que ele devia se negar, que ele devia deixar a velha vida para trás, deixar aquilo que ele conhecia para trás, e agora partir para um novo caminho. Eu imagino Nicodemos nesse momento, e aquilo fica queimando dentro dele, e aí Nicodemos sai desse encontro com Jesus e segue o fluxo da história. Mas agora Jesus está na cruz. Agora Jesus está ali, e Nicodemos olhando para aquilo. E como ele também era membro do Sinédrio, então estava ele e José de Arimateia, e eles estão olhando, e José de Arimateia esperava o reino, ele cria que o Jesus viria. E uma das palavras que Nicodemos fala para Jesus é essa: olha, eu sei que tu és enviado, porque ninguém faz esses sinais, ninguém jamais fez esses sinais que tu faz. Você consegue se colocar no lugar de Nicodemos, tendo encontro com Jesus? Aleluia. Eu sei que tu és Jesus, porque eu jamais tinha ouvido isso, mas aqui dentro eu tenho dificuldade de aceitar. Eu sei que tu és Jesus, eu sei que tu é capaz de fazer, eu sei que esses sinais, eu sei que tu mandou eu ficar na igreja, eu sei que tu falaste que eu devia congregar, mas olha, aqui dentro é difícil de eu aceitar isso. Eu sei que tu falou que eu devia perdoar, mas aqui dentro é difícil de aceitar, porque eu não sou o culpado foi o A e foi o B, então é difícil de eu aceitar isso. Estão os dois lá, olhando para a cruz. Mas a semente já tinha sido plantada. E esses dois discípulos que não tinham fama nenhuma, que não tinham sido vistos com Jesus, eles se olham: bom, nós temos que fazer alguma coisa.
Porque nós não podemos deixar o corpo do nosso Mestre apodrecer. Nós não podemos deixar o corpo do nosso Jesus ficar ali, com todo mundo cuspindo, ou melhor, com todo mundo blasfemando contra Ele. Nós não podemos. Então, José de Arimateia vai e pede uma sessão com Pilatos. E quando ele chega para Pilatos, ele vai pedir o corpo, e aí é o que nós lemos. Ele pede permissão para Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque ele estava preocupado com o corpo de Jesus. E ele estava arriscando muita coisa quando ele foi lá. Ele estava arriscando o seu cargo político. Ele estava arriscando a sua influência que ele tinha no Sinédrio. Tudo ele estava arriscando, porque afinal, se ele foi pedir o corpo do malfeitor fora da lei, ele é cúmplice desse. E se ele é cúmplice desse homem que faz milagre por Beelzebu, segundo os fariseus diziam, se esse homem apoia esse que blasfema, então ele é merecedor também de morte. Ele vai até Pilatos, que também podia entender que, bom, se esse cara está pedindo isso, ele deve ter alguma, e eu preciso manter a ordem, então faca nele também, cruz para ele também. Mas ele não pensou em nada disso, ele arriscou tudo isso, o seu cargo político, a sua influência. Arriscou o que os seus amigos do Sinédrio iriam dizer e julgar sobre ele. Ele arriscou tudo isso para tirar o corpo da cruz. Ele pega o corpo, com a ajuda de Nicodemos, 2 homens tirando o corpo de Jesus da cruz. E a história diz que eles pegam e começam a enrolar Jesus em um linho. E Nicodemos chega com ele faceiro, trazendo mirra. Alguns cálculos dizem que essas 100 libras equivale a 34 quilos para embalsamar o corpo. Gastou muito dinheiro, teve um esforço. Eles pegam Jesus e colocam Jesus em um sepulcro novo de um rico. É bem verdade que precisava se cumprir a profecia de Isaías 53, que ele seria sepultado entre os ímpios e seria colocado num sepulcro novo. E foi isso que aconteceu. Eles pegam Jesus, e eu imagino eles olhando para o corpo, e o corpo todo arrebentado, e o corpo todo cheio de marcas, e eles passando óleo, porque a mirra ela serve para não deixar que as bactérias ajam no corpo também, ela serve para trazer cheiro, ela é anti-inflamatória. Eu imagino eles colocando isso no corpo, e levando os dois o corpo para a sepultura. Foi isso que aconteceu. Eu queria ler com vocês em Colossenses no capítulo 1. Que diz assim: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. E Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Efésios, capítulo 1, verso 22, diz assim: Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja, que é o seu corpo. Agora eu quero parafrasear com você. Agora que nós entendemos a história de alguém que foi chamado, de alguém que procurou Jesus e teve socorro e teve um caminho a ser seguido e se tornou discípulo. E o discípulo bom é aquele discípulo que cuida do corpo. O discípulo bom é aquele discípulo que não negligencia quando se trata do corpo de Cristo. E como nós lemos agora, o corpo de Cristo é a igreja.
Agora o corpo de Cristo é a igreja que nós estamos, e nós como discípulos, como aqueles que procuraram Jesus desesperados numa noite, como aquele que Jesus trouxe a visão e deu uma nova visão, o que é que nós estamos fazendo com isso? Enquanto os discípulos que tinham mais fama, enquanto os discípulos que eram mais destacados entre a multidão, fugiram, eles ficaram ali, cuidando do corpo. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que aprender a cuidar um pouco mais do corpo. Nós temos que aprender que o nosso dever é cuidar da nossa igreja, que o nosso dever é cuidar do nosso irmão do nosso lado, porque nós falamos tanto sobre amor, falamos tanto sobre dedicar a nossa vida ao outro, e no nosso celular não tem uma mensagem perguntando para o irmão como que ele está. No nosso celular não tem uma mensagem dizendo: meu irmão, por que tu não veio na igreja? Ou por que tu está tão afastado? O que tu está passando? Mas nós somos experts, mestres da lei, em falar sobre o amor de Jesus. Nós somos os melhores dentro da teoria em falar sobre o que o cristão deve fazer. E qual é o nosso cuidado com o corpo? Tem muitos que estão procurando o corpo e só querem o corpo enquanto o corpo está bonitinho, enquanto o corpo faz milagres, enquanto o corpo traz a provisão, enquanto o corpo faz você jogar a rede, e aí vem as bênçãos. Então eu quero esse corpo, eu preciso estar com ele. Mas e quando o corpo está ali todo inchado? E quando o corpo está ali sem muitos resultados? E quando o corpo está ali parado, ninguém quer cuidar. E acontece uma coisa muito louca no nosso meio, que os discípulos, aqueles que deveriam ser discípulos, aqueles que deveriam cuidar do corpo, quando eles enxergam o corpo caído, verdade, é verdade, olha aí, não valia nada esse corpo, essa igreja não está com nada, essa igreja um dia foi igreja, esse problema, olha que esse problema nunca teve, agora está tendo, eu não sei o que eu faço, eu vou procurar outro lugar para ir, eu vou procurar outros irmãos, eu vou procurar outra maneira, mas eu vou sair, e abandonam o corpo, porque o corpo está feio, porque o corpo está inchado, porque tem alguns problemas devido às pancadas que recebeu, e eles colocam a culpa no corpo. Ou muitos ainda fogem, quando na verdade deveriam cuidar do corpo de Cristo. Esse é um culto de quarta, e geralmente quem vem são pessoas que já estão há um bom tempo na fé, então você vai entender, ou melhor, está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco essa noite. Nós devemos cuidar do corpo. Nós não podemos querer apenas o corpo enquanto o corpo está no nosso barco, trazendo provisão para nós. Nós não devemos apenas querer o corpo enquanto o corpo está ali acalmando a tempestade. Nós devemos querer o corpo, aleluia, quando ele estiver também não provendo para nós. Nós devemos querer o corpo enquanto o corpo está em silêncio, sem acalmar o nosso coração ou sem dar a resposta que nós precisamos. Porque Nicodemos quis o corpo, mesmo quando ele estava em silêncio, quando ele não tirava as suas dúvidas, quando ele não dizia que ele devia nascer de novo. Nós devemos querer o corpo, mesmo quando nós vemos a igreja e pedimos para que Deus fale conosco, e parece que Ele não fala. E nós queremos, vamos sair daqui porque ali não tem isso, não tem a resposta que eu quero, não tem o que eu preciso, eu vou então pular para outro lugar, eu vou tentar outra coisa. Não, nós devemos cuidar do corpo, a igreja de Jesus. Eles pegam o corpo e esse corpo tinha que ter um lugar para ficar.
Eles pegam o corpo e colocam numa sepultura nova, na sepultura de um rico, de um governador, na própria sepultura de José de Arimateia, que ele havia comprado, que ele havia mandado fazer. Ele coloca o corpo lá. É bem verdade que as paredes aqui não são a casa de Deus, mas é o lugar que o corpo fica. É o lugar que a igreja, que a noiva dele se reúne. E até nisso nós temos negligenciado. Nós não temos nos preocupando com isso. E quando nós começamos a olhar para os nossos irmãos na fé, quando nós começamos a ver alguns exemplos dos nossos velhos pais da fé, a gente via como eles cuidavam do lugar que a noiva ia vir. Eu lembro que quando eu fui servir a ceia pela primeira vez, meu Deus, meu coração ferveu porque estava servindo a noiva. Não era algo comum para mim, era algo maravilhoso, porque eu estava servindo o corpo de Cristo, porque eu estava servindo a ceia que lembrava a nova aliança. E às vezes nós nos pegamos a pegar esses atos como se eles fossem coisas simples. Eles cuidaram do lugar onde o corpo ia ser colocado. Eles cuidaram, e às vezes a gente não cuida nem se a igreja está tendo algumas coisas ou não, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Eu não estou pregando que você deve pegar tudo que você tem, ofertar e ver o que falta, mas nós não temos essa preocupação. Esses dois tiveram. O corpo dele tem que estar no lugar. O corpo dele vai se reunir no lugar, então eu vou cuidar desse lugar. Eu vou ver o que está faltando nesse lugar. Está faltando uma pedra, olha, está faltando uma pedra, a pedra está ali, então eu vou lá. Vem Nicodemos, vem comigo, coloca ela no lugar, porque ela deve ficar aqui, para fechar o sepulcro. Não é empurrar para os outros. Não é empurrar a nossa preocupação com o nosso irmão, que a gente gosta muito de fazer, é sempre colocar nas costas dos líderes, né? O pastor também nem vai lá, o Roger também nem vai lá, a Andréa também nem vai, o Luiz também nem vai, ninguém pensa nisso, eu não vou me meter nisso. E que tipo de discípulo você está sendo? Ou você quer ser só o discípulo que sobe aqui? Ou que pega o microfone e no secreto, e nas demais coisas que você devia cuidar do corpo? Que tipo de discípulo nós estamos sendo? Querendo só holofotes? Ou que cuidam no secreto, que cuidam na calada da noite, que oram pela igreja, que oram pelos seus líderes, que oram pelos seus ministérios? Ou aqueles que só sabem criticar e dizer que nunca são chamados para nada, e dizer que não tem oportunidade para nada? Eu queria que você se colocasse de pé. Nós precisamos voltar a ver que tipo de discípulos nós queremos ser. Não adianta nós batermos no peito e dizer, não, por mim, nunca vai acontecer isso com o corpo de Cristo. E depois, quando acontecer, fugir e negar e dizer que não conhece. Porque esse discípulo não vale também para Jesus. Nós não podemos dizer que vamos estar com Ele até a morte. E quando as dificuldades vierem, quando os problemas surgirem no corpo, nós simplesmente carpimos o pé. Achamos uma desculpa para descer para Emaús. Achamos uma desculpa para se esconder. Não colocamos nada em risco. Esses dois discípulos
ainda que secretamente, colocaram suas vidas em risco por amor ao corpo. E nós não colocamos às vezes nenhuma amizade em risco por amor à igreja, porque baixa uma lenha na igreja e nós ficamos quietinhos. Não vou arrumar inimizade. Tudo ladrão. Tudo ladrão. Tudo cara que quer se aparecer, que quer se esconder. Que tipo de discípulo nós somos? O que nós estamos arriscando? Eles arriscaram seus status, arriscaram sua vida política, arriscaram a opinião dos próprios outros fariseus. Eles arriscaram tudo isso pelo corpo. Nós não arriscamos nada. Nós nos escondemos. Mas que essa noite venha brotar no teu coração o desejo de cuidar do corpo. Aleluia. Da igreja de Cristo. Glória a Deus. Não importa o que nós vamos perder. Aleluia. E antes de nós orarmos, eu queria lembrar a vocês a conversa que Jesus teve com Pedro. Pedro tinha negado Jesus, todos sabem a história. Mas quando ele tem de novo um encontro com Jesus na beira da praia, numa fogueira de novo, e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Vocês lembram a resposta de Pedro? Foi que sim. E o que Jesus disse depois? Eu queria que tu trocasse esse Pedro e colocasse teu nome ali, como se Jesus estivesse falando contigo. E a resposta, para ficar mais simples, é: então, se tu me amas, cuida dos teus irmãos. Senão... Então, Roger, tu me ama? Sim. Então, cuida dos teus irmãos. Apacenta eles. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Mas é bem verdade, Senhor, que há no nosso coração uma necessidade de nos tornarmos discípulos melhores. Há no nosso coração, Pai, a necessidade de nos aperfeiçoarmos no Teu amor. Porque nós não queremos, Pai, ter o nome de quem vive, mas estão mortos. Nós não queremos, Pai, apenas o status de discípulos, apenas o status de quem vai defender o Teu nome, de quem vai defender a Tua igreja, de quem vai se preocupar com a Tua igreja. E quando tudo isso é preciso, é necessário, nós fugimos. Quando tudo isso é necessário, nós nos escondemos e começamos a colocar a culpa nos outros, Pai, no A, no B, no C. Mas surge a necessidade no nosso coração de entendermos que é nosso esse dever, que nós devemos cuidar do Teu corpo, cuidar da Tua noiva. Então nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós negligenciamos. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós apenas teorizamos sobre amor e não praticamos o amor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós falamos que devemos nos preocupar com nossos irmãos, quando na verdade nós nunca nos preocupemos. Nos perdoa e nos ajuda a melhorar, Espírito Santo. Nos ajuda a entender que não é apenas uma mensagem com um coraçãozinho dizendo que vai orar, quando na verdade nós não oramos pelo pedido que nós falamos que iríamos orar. Nos ajuda porque não é só no status, mas sim no secreto que nós precisamos ser discípulos e cuidar da Tua noiva. Espírito Santo, que essa palavra venha continuar queimando em nossos corações, porque nós precisamos cuidar do Teu corpo. Nós precisamos enfrentar o que for preciso, mas zelar pelo Teu corpo. E não importa que nós vamos perder, se vamos perder amizades, se vamos perder alguns até mesmo seus empregos, mas nós vamos defender o Teu corpo, Jesus. Em nome de Jesus.
Amém?